O que que eu como no pré e no pós-treino? Antes de malhar e depois de malhar? Essa é uma dúvida que existe muito grande nas pessoas e nesse vídeo eu vou te explicar tudo que engloba isso e como o pré e o pós mudam de acordo com a rotina de cada um, com a genética, com a fase que você está, seja de emagrecimento ou crescimento, já muda também. Quando que você deve usar carboidrato no pré-treino ou gordura no pré-treino? Se você realmente precisa comer proteína antes do treino ou não. O que que realmente importa no pós-treino? Proteína, carboidrato? O tempo importa que você vai comer depois do treino? Como vai ficar o seu pré-treino de acordo com a hora que você treina? Será que o pré-treino de manhã é o mesmo pré-treino do almoço? Que é o mesmo pré-treino da janta? O que que muda em cada fase? Algumas coisas necessárias para usar no pré-treino para aumentar a performance no treino e por que que a maioria das pessoas acredita em mitos que não fazem sentido nenhum. Então, se você quiser nunca mais errar no pré e no pós-treino, de acordo com o seu objetivo, fique até o final desse vídeo que você vai saber tudo sobre. Mas antes, sou Breno Moura, nutricionista, 4 pós. Estou aqui para te ensinar a colocar o shape de forma muito mais fácil, prática e rápida. Então, sem mais delongas, vamos lá. A primeira coisa, o objetivo, bloco 2, define a estratégia, que é o quê? Você está em crescimento? Então, o que que acontece com você? Você está consumindo bastante carboidrato, você está consumindo mais do que você precisa para manter o peso. Que você quer ganhar massa, você quer ganhar peso. Então, o pré-treino, você já vai estar com o músculo cheio. Então, já nesse caso, é melhor usar gordura ao invés de carboidrato. Por que isso? Porque a gordura, ela tem um fator de aumentar a temperatura corporal. Ela também diminui a ação da insulina, ou seja, acaba favorecendo todos os hormônios como adrenalina, estresse, cortisol que você precisa trabalhar para ter mais força. Então você vai ter um desempenho melhorado, vamos dizer, com gordura nesse caso. E também evita picos de glicemia, como você não vai ficar com sono durante o treino ou perder a força de repente, porque às vezes acontece com o carboidrato, quando você erra no pré-treino. E no pós-treino é necessário você acabar com todo o cortisol do treino que você gerou, ou seja, carboidrato é essencial para isso, proteínas para recuperar o músculo, e o carboidrato vai servir como escudo da proteína e para fazer a proteína ter a síntese proteica e garantir que você tem uma boa recuperação e sempre equilibrando as quantidades com as refeições do dia para não ultrapassar demais seu superávit calórico. E agora vamos para a fase de emagrecimento. No cutting, o foco do treino também é performance, rendimento. Por quê? Porque quanto mais carga, mais repetição você fizer, mais acelerado o metabolismo, mais massa você vai ter. Então você preserva tudo que tem, pode até ganhar, e vai queimar mais gordura também. Vai criar um ambiente hormonal ideal para o emagrecimento. Então você tem que continuar focado em aumentar as cargas, mesmo em restrição. O foco do pré-treino é o quê? Para te deixar com a maior força possível para você amassar o treino. Da mesma forma que no off. Ou seja, algumas pessoas têm a crença de que no emagrecimento o pré-treino vai ser diferente para secar. E aí você come mais proteína ou faz alguma coisinha, não come carboidrato. E então isso não vai dar certo, entendeu? Não é bem assim. Não compensa fazer isso. Então foque em ter o maior rendimento possível no treino. No cardio já é diferente, mas vamos continuar falando do treino. E agora vamos para o carboidrato ou gordura pré-treino. Qual você é fã? Qual time você é? Põe aí nos comentários para mim. E se está gostando do vídeo, se inscreve no canal e dá o like aí. Mas vamos lá, gordura. Quando é que você põe gordura? Por que botar gordura? É tudo que eu falei antes. Tem energia mais estável, você gera um pouco mais de calor, então você acaba tendo mais disposição, mais força. Você não tem pico de glicemia, então você continua com a energia e adrenalina mais alta, o estresse. Então isso pode ajudar muito. Mas por outro lado, pode retardar a digestão. Então, se você comer gordura junto com proteína, pode ser que a proteína demore muito mais para digerir e aí você fica com sangue dentro do estômago. Quando você está com comida dentro do estômago, o sangue vai para lá, ele puxa. Só que o sangue deveria ir para o músculo, né? Para você ter mais pump, mais força. E aí, se ele for para a barriga, você pode ter queda de rendimento.
Então, você tem que ir testando para ver se a gordura com proteína na sua dieta funciona efetivamente ou não. Claro que eu vou dar muito mais detalhes nesse vídeo, mas é uma questão também individual. Quanto que a gordura é ideal mesmo pré-treino? Quando o glicogênio está cheio. Isso é o melhor fator, que gordura vai ser mais útil do que carboidrato nessa hora. A segunda coisa é que o corpo não consegue encher o músculo de carboidrato num curto espaço de tempo. Então, pré-treino carboidrato, ele não vai encher o músculo. O carboidrato vai ser usado como energia no treino. Não dá tempo de você estocar. Então, se você tiver com musculatura cheia, gordura vai ser melhor. Se você treina de manhã cedo, gordura também pode ser muito melhor do que carbo. Por quê? Porque você tem que fazer um pré-treino à noite, quando você vai treinar de manhã. E logo antes você dá um upzinho só para dar um gás, que eu vou falar também mais para frente. E o carboidrato, ele eleva a insulina e você tem que ter muito cuidado se o carboidrato for de alto índice glicêmico, que pode causar sonolência. Então, se você come um carboidrato e sente sono no treino, vai ser muito mais jogo você comer gordura, que você vai ter mais rendimento. Em geral, o carboidrato é menos vantajoso que a gordura, na maioria dos casos, que a gordura dá uma força e uma vantagem metabólica imediata, que o carboidrato não dá. Ele só dá quando você enche o músculo, que não dá tempo no pré-treino. Mas se você estiver com glicogênio vazio, aí o carboidrato vai ser melhor. Então aí compensa mais você comer o carboidrato. Então depende da fase que você tá, entendeu? Você tá no cut super restrito, carboidrato antes do treino vai ser melhor. Se você tá no cut mediano, gordura. Se você tá no off monstro, gordura. Se você está no jejum intermitente e vai fazer a primeira refeição pré-treino, carboidrato. Então, tudo isso vai variando de acordo com o ambiente hormonal. E agora vamos falar da proteína, pré e pós-treino. Será que é realmente necessário? Proteína no pré-treino não é necessária. Por quê? Porque o corpo consegue repor com facilidade. E se você comeu proteína numa janela de 6 horas antes, já vai ter sido suficiente para você. Então, você não precisa comer proteína pré-treino obrigatoriamente. Mas é bom porque você vai ter mais uma refeição de síntese proteica. Então, pode ser que ajude. Só que, imagina, se você tá correria, vai ter que treinar daqui a meia hora. Aí você vai se sentir obrigado a comer a proteína. Você vai ficar com sangue na barriga e não vai render bem. Então, o que que você tem que fazer? Jogar uma pasta de amendoim, por exemplo, ou amendoim, que é rápido, uma rápida absorção e vai te dar força de imediato. Então, vai ser muito melhor, por exemplo, do que você comer um frango com arroz, porque você vai ficar com a barriga, com sangue na barriga e não vai render direito. E caso você treine em jejum, não precisa de proteína de imediato se você jogou bastante proteína antes de dormir, que vai ser o pré-treino, né? E agora, proteína no pós-treino. Aí sim é obrigatório. Por quê? Porque é quando se inicia a recuperação muscular, quando ativa toda a cascata para o músculo ir se regenerando. Ele não se regenera quando você está acordado, dormindo. Só que dá o sinal, dá o gatilho para ele parar de catabolizar. Então, proteína no pós-treino é obrigatório. E pode ser qualquer tipo de proteína. E não é quanto mais melhor. Ele tem uma janelinha de absorção, que eu vou falar daqui a pouco. Só que vocês não precisam ficar preocupados com isso. E agora vamos para o pós-treino. Com ou sem carboidrato? Qual a diferença? Com carboidrato, o carboidrato vai servir como escudo e ajudar a proteína a desempenhar a função dela. E vai aumentar um pouquinho a síntese proteica. Mas se você não tiver o carboidrato e só usar a proteína, já é suficiente para ter uma síntese proteica boa. Então, de síntese proteica mesmo, não vai fazer tanta diferença. Só que, se você estiver no off, por exemplo, e treinar, fizer um treino longo, você vai ter acabado muito com os estoques de glicogênio muscular. E vai ser muito favorável para você se você jogar um carboidrato no pós-treino, porque vai puxar todos os nutrientes para dentro do músculo. Então, é muito interessante você jogar o carbo do pré-treino no pós-treino. O carbo, ele, pós-treino, ele reduz a catabolismo muscular do treino, ele enche o glicogênio, que vai acelerar o metabolismo, ele vai controlar a fome e a compulsão para você ficar mais tranquilo. E se o seu treino for à noite, ele melhora muito o sono. Então você não pode ficar com preconceito de
carboidrato à noite só porque você treina à noite e à noite não pode carboidrato, que isso é mito, que eu vou falar no próximo vídeo. E vale a pena ficar sem carboidrato no pós-treino? Mais ou menos. Em geral, é a hora mais apropriada para se jogar carboidrato, no pré e no pós-treino. Então, se você usa carboidrato na dieta, se você está com a dieta que tem carboidratos, é muito provável e muito recomendável que você use uma grande parcela dela no pós-treino para o músculo se recuperar melhor. Mas isso tudo varia de estratégia para estratégia. E agora, qual o tempo ideal entre a refeição e o treino? Primeiro, a gente tem que saber se a refeição vai ser líquida, sólida ou mais pesada, tipo off. Então, tem que separar as coisas. O que, que vai influenciar? A quantidade de comida, qual comida é e a digestão individual de cada um. Então, isso, a resposta individual é algo que você tem que observar. Então, falando uma média, refeição líquida, 35 minutos, no mínimo. Refeição sólida, de 1 hora e meia. Uma mais leve, né? Se for uma mais pesada, de 2 a 3 horas. Por quê? Porque o ideal é malhar de barriga vazia. Assim todo o sangue vai vir para o músculo. E você só vai faltar energia se você não tiver nenhuma adaptação, que se você estiver malhando é muito difícil, ou você está com glicogênio vazio. Então você vai ter pouca força nesse caso. Só que se você estiver fazendo dieta bem alimentado, mesmo de barriga vazia, você vai render muito bem no treino. Muito mais do que com barriga cheia, por exemplo. E agora vamos falar sobre a janela anabólica no pós-treino. Muita gente fala que você é obrigado a comer proteína, carboidrato ou pós-treino 35 minutos depois do treino, senão você vai catabolizar. Isso é mentira, tá, galera? Isso é feito para vender whey com maltodextrina. A indústria de suplemento deve ter inventado isso de alguma forma, usando algum tipo de artigo. Só que essa janela dura, na verdade, 24 horas. Então você não precisa se preocupar e sair correndo procurando proteína que tem louco para poder consumir e não catabolizar, porque isso aí não existe mais. Só que ao mesmo tempo, não é para você ficar desleixado e também largar para lá o pós-treino. Se você está muito tempo em jejum e aí pós-treino na sua primeira alimentação, é óbvio que você tem que acelerar o processo para você consumir o pós-treino, porque senão você vai estender muito o hormônio do estresse, o catabolismo. Isso não é favorável para você. Para você ter força e energia no treino, você libera muito hormônio do estresse. Só que o estresse também é catabólico, ele tem todas as funções ruins. Então, pós-treino serve para acabar com esse catabolismo o mais rápido possível, para minimizar ali o dano e só ter efeito mesmo na musculatura, no sentido de estimular a microlesão da musculatura. Ó, se tá gostando do vídeo, já se inscreve no canal e dá aquele like, hein? O sódio, ele muda totalmente a nossa força durante o treino. Então, o que acontece se você não tem sódio? Ele usa eletrólitos do corpo, e normalmente é o cálcio dos ossos. Para o relaxamento muscular, para a contração muscular, é necessário sódio, potássio e cálcio para contração. Então, você tendo um desses elementos no seu pré-treino já é suficiente para você ter um rendimento ótimo no treino. E muitos alimentos que a gente come têm potássio, como arroz, batata, frango. Então, você enchendo de sal já vai ajudar muito. E o sódio não vai reter líquido. Por quê? Porque o sódio só retém líquido junto com carboidrato. Então, você não precisa se preocupar com isso, porque só vai ficar no máximo um pouco mais inchado, se você estiver na fase de crescimento. Se estiver na fase de emagrecimento, você usar sódio, você vai conseguir tirar mais água do corpo e ter mais rendimento, o que é muito melhor, por causa da forma que os hormônios regulam o nosso corpo, de sódio e água. Isso é assunto para outro vídeo. Então, você não precisa, de fato, beber um copão com sal e água. Você pode jogar o sal na comida ou e você tem mais rendimento. Isso já é suficiente. Agora vamos falar para o treino em jejum e o pós-jejum. Não faça isso de treinar em jejum e esperar 5 horas para poder fazer o pós-treino, porque os hormônios catabólicos aumentam muito no treino e o pós-treino serve para acabar com eles. Então, se você manter eles por mais tempo, pode ser muito ruim para você, no caso de muito catabolismo e dificuldade de recuperação. Então, o ideal é comer pós-treino. Mesmo se você for quebrar o jejum meio-dia, 2 horas e treinar às 7 da manhã, você tem que comer pelo menos a refeição de proteína e vegetais para poder segurar esse estresse
e dá um anabolismo de leve no seu corpo. Só que isso não vai quebrar o jejum, você não precisa ficar preocupado com isso. O jejum nada mais é do que um estado de queima de gordura, vamos dizer assim. E você comendo só proteína, você vai continuar nesse estado. Então você não precisa se preocupar com quebrei o jejum, não tô mais secando, não tá dando certo. Entendeu? Pode ficar tranquilo. Caso aconteça isso, você tem que comer alguma proteína no pós-treino, nem que seja uma dosinha de whey só. E agora, refeição livre no pós-treino. De fato, o pós-treino, ele é o melhor horário para você jogar a refeição livre se você for jogar na semana. Por quê? Porque o corpo vai estar precisando muito de nutriente. É a hora que ele mais precisa. Então ele vai absorver tudo com muita eficiência. Então a gordura vai ser menos armazenada, no caso, como gordura, e sim usada em prol do recuperação muscular, do anabolismo. Então é mais interessante você fazer isso sim no pós-treino, caso você faça refeição livre no dia. Sem falar que vai quebrar totalmente o catabolismo ali e vai aumentar bastante a síntese proteica. Mas cuidado, né? Se for no rodízio de pizza, óbvio que vai dar merda. E agora, no horário de treino. Se você treina de manhã, você precisa ter feito o pré-treino à noite, com bastante carboidrato. Porque durante o sono, o músculo não fica vazio. Porque o glicogênio muscular ele só usa quando você está se mexendo e você está dormindo. Então, ele poupa o glicogênio muscular. Então, você acorda com o músculo cheio. Então, você tem duas opções: treinar em jejum ou você consome gordura e proteína para treinar, ou só gordura. No caso, isso vai ser o processo mais eficiente. Por que você não precisa de carboidrato? Porque seu músculo já vai estar cheio. Isso aí você não precisa, pode ficar tranquilo. E o treino à tarde, você faz uma ou duas refeições de manhã. Essas refeições, alguma delas tem que ter bastante carboidrato, para você ter o glicogênio mais cheio. Então, pré-treino pode ser com gordura. Caso essas duas refeições não sejam carboidrato, você tem que fazer mais carboidrato pré-treino e dar uma distância maior para treinar, de 3 horas pelo menos, para você tentar encher aquele glicogênio pelo menos para treinar. Para você treinar de barriga vazia e musculatura cheia. E caso seja à noite, também muda. Você encheu o dia todo com comida. Então você vai estar muito bem para treinar a musculatura. Então, existe duas coisas. Primeiro, pré-treino. Se você estiver cansado, com estresse alto durante o dia, o carboidrato vai dar uma segurada nesse estresse para você treinar melhor. Caso você esteja de boa, você foi um dia mais tranquilo, você está com o glicogênio cheio. Então você pode usar gordura no pré-treino para te dar mais força e mais rendimento. Caso você esteja em um estado de estresse demais, usar gordura vai aumentar esse estado. Então pode ser que não seja tão bom nesse caso, porque você já está com muito hormônio do estresse e ele atrapalha demais. Em excesso, ele sabota todos os resultados. Então você tem que controlar ele da melhor forma possível. E usando carboidrato é uma delas. E o pós-treino, galera, se for uma refeição antes de dormir, você tem que jogar bastante carboidrato. Porque para você render à noite e ter uma ótima recuperação, um descanso. Assim você não vai ter prejuízos hormonais. E você vai acordar de manhã muito bem. Caso você não jogue muito carboidrato, porque tem preconceito, o seu corpo não vai ter reserva direita de glicogênio e ele vai prejudicar muito a recuperação, porque ele vai aumentar o estresse e vai sabotar todo o processo de recuperação muscular, sem falar que você provavelmente não vai dormir bem. Então, se você treina à noite e o pós-treino é a última refeição, você tem que jogar a maior parte dos carboidratos do dia nessa refeição, para você ter um melhor rendimento e evoluir mais. E caso você tenha ceia, você pode fazer o seu pós-treino normalmente, como qualquer outra refeição do dia, e na ceia você decide se vai usar carboidrato ou gordura, dependendo da sua estratégia também. Cada um tem seu benefício e vai que você quer o melhor para você, né? E se você não quiser pensar muito nessas coisas e só fazer um protocolo de emagrecimento completo, semana a semana, saber o que vai comer de acordo com o seu peso e metabolismo, eu tenho dieta fácil, o link está na descrição. E se gostou do vídeo, ó, já se inscreve no canal e deixa aquele like aí. Até a próxima.